Brasil 500. Apoio Banco Itaú. E Parmalat. Faltam 397 dias para os 500 anos do Brasil. Ouro Vida, o seguro de vida com a garantia Aliança do Brasil. Ouro Vida oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia, e ainda não foi desta vez. O tão esperado Oscar de melhor filme estrangeiro, categoria em que competia Central do Brasil, foi para o principal concorrente, o filme italiano A Vida é Bela. O prêmio de melhor atriz, que incluía Fernanda Montenegro entre as favoritas, foi para Laura Gwyneth Paltrow, de Shakespeare Apaixonado. Crueldade, a principal marca do sequestro de Wellington Camargo, irmão de Zezé de Camargo e Luciano, libertado ontem. A dupla deve se encontrar com o irmão agora de manhã em Goiânia. Em São Paulo, a polícia liberta um empresário sequestrado pela segunda vez em 6 meses. O governo americano envia um representante à Iugoslávia. É a última tentativa de conseguir a paz entre sérvios e albaneses na província de Kosovo e evitar um ataque das tropas da OTAN. Ronaldinho está no Rio para festejar o aniversário da mãe. Diz que já emagreceu e não interrompe os exercícios de fisioterapia. E outros detalhes da festa do Oscar. Na noite de glória do cinema, a vitória é do favorito. Shakespeare Apaixonado leva 7 estatuetas, inclusive a de melhor atriz. Mas Gwyneth Paltrow deu vexame na festa. Shakespeare Apaixonado confirma o favoritismo e leva 7 prêmios na cerimônia de entrega do Oscar. Entre eles o de melhor filme e de melhor atriz para Gwyneth Paltrow. Para nós, brasileiros, foi uma festa com sabor de final de Copa do Mundo. Nunca um filme nacional tinha chegado tão longe como Central do Brasil, concorrendo em 2 categorias, melhor filme estrangeiro e melhor atriz. E foi justamente o principal concorrente de Central do Brasil, o italiano A Vida é Bela, a grande surpresa da noite. Espalhafatoso, Roberto Benigni, ator, diretor e roteirista de A Vida é Bela, levou 3 estatuetas. Melhor filme estrangeiro, melhor trilha sonora para drama e, nocauteando talentos do cinema, o Oscar de melhor ator também. Buongiorno, principessa! Oddio, che spavento, stavo per ammazzarmi. Le ho fatto male. Mai stato meglio in vita mia! O filme Elizabeth, de Sheila Capu, só foi premiado pela bela maquiagem dos atores. James Coburn levou o de melhor ator coadjuvante pelo filme Temporada de Caça. You think you're pretty hot stuff, huh? Bill Condon ganhou o Oscar pelo melhor roteiro adaptado em Deuses e Monstros. Thank you so much. I see the 30 go. E o Soldado Ryan, de Steven Spielberg, com 11 indicações, acabou ficando com 5 estatuetas. Melhor efeito sonoro, melhor edição sonora, melhor montagem, melhor fotografia e direção. O grande vencedor da noite, Shakespeare Apaixonado, além do prêmio de melhor filme, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Judi Dench, o de melhor atriz para Gwyneth Paltrow, trilha sonora para musical, figurino e roteiro original. E quem acompanhou cada minuto da entrega do Oscar foi o nosso Renato Machado. Foi ele quem apresentou a festa aqui na Globo e logo depois gravou um comentário para nós. Bem, foi uma festa de altos e baixos. Teve grandes homenagens, como a homenagem a Frank Sinatra, a homenagem a Stanley Kubrick. Teve uma homenagem bastante controvertida, que foi a Elia Kazan. Mostraram-se todos os filmes de Elia Kazan, a maioria com Marlon Brando, a maioria em preto e branco, numa era do cinema americano, em que o cinema americano realmente dominava todo mundo com a sua linguagem inovadora, mas mesmo assim, esses clipes, esses filmes, essas memórias não foram suficientes para levantar a plateia com unanimidade. O que se reparou foi que alguns atores se levantaram para aplaudir Elia Kazan e outros permaneceram sentados e nem aplaudiram.
Não foi isso que aconteceu nas outras homenagens, claro, nos outros momentos de nostalgia. Na parte musical aconteceu mais ou menos o que sempre acontece. O balé não foi assim um grande sucesso, mas o maior sucesso foi a canção de Celine Dion e do tenor italiano Andrea Bocelli. Quanto ao resto da festa, o que se tem a lamentar é o pouco destaque que as câmeras deram à importância do cinema brasileiro, ali representado pelo filme de Walter Salles, Central do Brasil, e pela extraordinária Fernanda Montenegro, que só foi focalizada 2 vezes. E Gwyneth Paltrow foi responsável por outra grande decepção da noite, porque tem um trabalho bastante sério no filme Shakespeare Apaixonado, que aliás foi o campeão de prêmios, mas na hora de agradecer levou todo mundo a uma certa... As pessoas ficaram um pouco à vontade, porque ela se estendeu em um agradecimento enorme, falando em primos, em sobrinhos, em pai, em mãe, aquela velha tradição do Oscar que a gente esperava que não acontecesse de uma atriz que ganhasse o prêmio de melhor atriz. E claro que a maior decepção foi Roberto Benigni ter ganhado o prêmio de melhor ator. Ele, de fato, não merecia. Mas o resto da festa foi bastante bonita. E o correspondente Ednei Silvestre estava na festa do Oscar em Los Angeles. Por telefone, ele dá detalhes sobre a reação do diretor Walter Salles Jr. Ele achava que só mesmo por um milagre Central do Brasil ganharia um Oscar na noite de ontem. Depois da festa do Oscar, nós falamos com Walter Salles Jr., o diretor de Central do Brasil. Walter disse que sempre tinha achado difícil a vitória do filme brasileiro naquilo que ele chamou de celebração da indústria cinematográfica americana. Devemos aplaudir quem ganhou, disse Walter. Ele estava de bom humor e até sorriu, mas confessou que a decepção dele não foi Central do Brasil ter perdido o Oscar de melhor filme estrangeiro para o italiano A Vida é Bela. Walter acha que a grande injustiça da academia foi não ter premiado Fernanda Montenegro com o Oscar de melhor atriz. E ele lembrou, para a maioria esmagadora da crítica americana, a grande interpretação do ano foi mesmo a de Fernanda Montenegro em Central do Brasil. Ednei Silvestre, de Los Angeles, para o Bom Dia Brasil. E o Brasil inteiro torceu por Fernanda Montenegro e por Central do Brasil. No Rio, a estação virou palco para o povo ver o filme. Como uma grande torcida, os brasileiros encheram os bares onde havia uma televisão ligada na festa. A torcida começou cedo na estação que foi para as telas do mundo inteiro. Os passageiros da Central do Brasil, no Rio, assistiram ao filme emocionados. Em todos os cantos da cidade, o clima era de Copa do Mundo. Nervosismo, confiança, reza e olhos pregados na TV. Mas logo na escolha de melhor filme estrangeiro, a primeira decepção da noite. O prêmio foi para o italiano A Vida é Bela. Em São Paulo, 500 pessoas assistiram à entrega do Oscar num cinema. A mais emocionada era Maria do Socorro Nobre, que inspirou a personagem Dora, de Fernanda Montenegro. A derrota de Central do Brasil não tirou a esperança. Confiança total em Fernanda, né? Total, não tem dúvida. A corrente para frente de milhões de brasileiros continuou firme em todo o país. Em Curitiba, artistas que participam do Festival de Teatro se reuniram, mas também ficaram frustrados quando o prêmio de melhor atriz não veio para Fernanda Montenegro. A academia sempre decepciona a gente, porque é meio óbvio sempre, né? Acho meio bobo. Eu achei que a gente ia levar essa. É a primeira vez que o cinema brasileiro consegue ter esse reconhecimento. E eu acho que a indústria devia esse prêmio a ela. Triste a gente fica, né? Porque sempre tem esperança aqui. Mas tudo bem, é assim mesmo. Socorro Nobre também mandou bola pra frente. A gente precisa de esperança para continuar, né? Nós temos ótimos diretores, o Walter tá aí, é jovem, certo? Temos ótimas atrizes. Fernanda, você é brilhante, maravilhosa, e você já nos deu o Oscar, é você ser brasileira. O Brasil começa a semana sem o Oscar, mas com a economia um pouco mais calma depois da aprovação da CPMF, o imposto sobre o cheque, de um ligeiro recuo da inflação e com o dólar também sob controle. Na agenda do Congresso, outros temas agora ganham espaço. As reformas política e tributária e a discussão sobre formas de controle do Poder Judiciário. Vamos agora a Brasília com Cláudia Bontempo. Cláudia, na reforma política, a fidelidade partidária que está dividindo aí deputados e senadores.
Esse troca-troca de partidos vai terminar, viu, Nascimento? Mas o ponto mais polêmico é o voto distrital misto. Semana de depoimentos e de novas reformas no Congresso. O ministro Pedro Malan e o presidente do Banco Central vão explicar o acordo com o FMI. E as lideranças governistas querem retomar o andamento da reforma tributária na Câmara e da reforma política no Senado. A reforma tributária volta à ordem do dia amanhã por pressões do PMDB. O presidente da Câmara, deputado Michel Temer, vai instalar a comissão especial encarregada de fazer uma revisão nos impostos brasileiros. O deputado Germano Rigoto, do PMDB, vai ser o presidente da comissão e o deputado Mussa Demes, do PFL, o relator. No Senado, o governo dá início à discussão da reforma política. A tarefa de selecionar os 5 projetos prioritários ficou a cargo do líder do PSDB, senador Sérgio Machado. Mas o assunto da semana no Senado vai ser a CPI do Judiciário. O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, vai fazer um discurso no plenário na quarta-feira, onde vai apresentar denúncias de corrupção no Judiciário. Vai ser o ponto de partida para uma CPI que pretende vasculhar irregularidades nos tribunais de justiça do país. A economia entra na pauta da Câmara também com 3 depoimentos. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, falam nas comissões de Finanças e Economia. Eles explicam o ajuste fiscal, o acordo com a FMI e falam de juros, inflação e retomada do crescimento. Na Comissão de Minas e Energia, diretores da Eletrobras, ANEEL e ONS explicam o blackout. Franklin Martins, muita coisa essa semana, né? Tem muita coisa, mas tudo picado. Vai ser um varejo danado, Cláudio. Com o fim da votação do ajuste fiscal, o Congresso, especialmente a Câmara, resolveu dar um grito de independência e comandar a própria pauta, o que é muito bom e é também uma novidade. Afinal, nos últimos 4 anos, o Palácio do Planalto fez o que quis da pauta e do ritmo do Legislativo. Vamos ver agora como é que o Congresso vai se comportar sem ninguém para lhe guiar os passos. Nessa primeira semana de liberdade, há muitos pontos na ordem do dia, mas ainda é cedo para saber se algum deles vai engrenar e vai dar caldo. Mas, Franklin, essa CPI do Judiciário, sai ou não sai? Sai, Cláudia. Com um trator de esteira como o senador Antônio Carlos Magalhães abrindo o caminho, é claro que a CPI sai. O que não se sabe ainda, e a ACM deve explicar isso no discurso dele na quarta-feira, é exatamente o que a CPI vai investigar. Porque CPIs existem para investigar fatos determinados. Por exemplo, obras muito caras, favorecimento ou nepotismo, comportamentos suspeitos, etc. Sem um objetivo definido, CPIs fazem barulho, mas não dão em nada. Em geral, morrem logo ali na frente, Cláudio. Ou de fome, por falta de material, ou afogadas no mar de denúncia, por falta de rumo. É isso aí, Frank. E a partir de agora, emprestar dinheiro cobrando juros vai dar cadeia. O alívio para quem deve aos agiotas está numa medida provisória que começa a valer hoje. Um dos apartamentos deste prédio caiu nas mãos de um agiota de Brasília. A dona, que está brigando na justiça para retomar o imóvel, é uma advogada. Cleusa Gonçalves pegou R$5.000 emprestados. Pagou a dívida em dobro, mais juros. Quando tentou encerrar o negócio, teve a surpresa. O agiota usou uma procuração dela, que era a garantia do empréstimo, e vendeu o apartamento. O duro é sair, porque para sair eles fazem tudo para você não sair. Eles querem mais e mais e mais dinheiro. Fora as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, toda empresa ou pessoa que empresta dinheiro em troca de juros está fazendo agiotagem. Isto passa a ser considerado crime e os infratores estarão sujeitos à prisão. Os agiotas ficam sujeitos a penas de até 5 anos de prisão. E na justiça terão a obrigação de provar que não emprestam dinheiro a juros. Comprovado o crime de agiotagem, eles perdem o dinheiro e ainda recebem multas equivalentes ao dobro dos juros cobrados. O tomador de empréstimo tem a dívida perdoada. Pelos cálculos do governo, isto vai aliviar a vida de mais de 1 milhão de brasileiros que hoje devem a agiotas. A lei não vai definir uma taxa de juros a partir da qual estará caracterizada a agiotagem. Isso vai ser definido pelo juiz em cada processo. E o presidente Fernando Henrique também acompanhou a premiação do Oscar. O Palácio Planalto divulga daqui a pouco uma mensagem do presidente dando parabéns a Fernanda Montenegro e ao diretor de Central do Brasil, Walter Salles Júnior. O presidente diz que Fernanda Montenegro comoveu o país, Nascimento, por ter colocado tanto amor num papel. Pois é, o cinema brasileiro mais uma vez não levou, mas está chegando cada vez mais perto, não é, Cláudio? E deu uma demonstração de dignidade, de classe e estilo, principalmente pela atuação de Fernanda Montenegro. E o telegrama do presidente resume bem isso. É verdade.
A semana começou com um otimismo no mercado asiático, com os investidores apostando na retomada de economias da região. A Bolsa de Hong Kong atingiu os 11 mil pontos pela primeira vez em 11 meses. Na Coreia do Sul, o índice chegou ao maior nível em quase 2 meses. A Bolsa de Tóquio não abriu hoje, dia de feriado nacional no Japão. As altas foram de 1,7% em Singapura, 0,6% em Seul, na Coreia do Sul, e 0,22% em Hong Kong. Na Europa, a maioria das bolsas abriu em baixa. O mercado europeu adotou a cautela depois da baixa de quase 1% na Bolsa de Nova York na sexta-feira. Logo depois da abertura, estavam em baixa as bolsas de Paris, com 1,2%, e Frankfurt, com 1%. A Bolsa de Zurique estava subindo, mas apenas 0,2%. E na Bolsa de Mercadorias de Chicago, os negócios no mercado futuro indicavam agora há pouco que a Bolsa de Nova York deve abrir hoje com uma pequena baixa de 7 pontos, ou 0,07%. E vai ser agora de manhã o tão esperado encontro entre o Wellington Camargo e os irmãos Zezé e Luciano. E em São Paulo, um empresário sequestrado pela segunda vez em apenas seis meses é libertado pela polícia. Agora são 7h30. Oscar 99. Oferecimento Dakota. Correios. Philips Matchline. E micro-ondas Brastemp. Meu micro-ondas? Ah, não é assim, um Brastemp, mas eu faço tudo nele. Pizza, sanduíche, bife. Tá certo que a comida não fica crocante, douradinha. A pizza fica meio borrachuda. O pessoal lá em casa não gosta. Só o Tobias. Tobias adora ouvir o plim do micro-ondas, ele já sai correndo abanando o rabinho. Tobias! Chegou o Brastemp Crisp, o primeiro micro-ondas com função crisp, que deixa os alimentos crocantes e dourados de verdade. E o único que é assim um Brastemp. Quem dera ver a solidão sair por esta porta. Eu quero te dizer que na minha vida nada importa sem você não. Te quero muito mais que ontem, hoje muito menos que amanhã. Não posso e nem tento disfarçar. É tão bonito a gente se entregar. Como é bonito, é tão bonito amar. Como é bonito, é tão bonito amar. Dakota, é a sua cara. Até agora, não pudemos saber se há ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas. A transformação do Brasil é a transformação dos Correios. Conectados no terceiro milênio. Correios, Governo Federal. Ah, concorrer ao Oscar é uma grande emoção. Só o fato de estar entre as melhores atrizes do mundo já é um dos maiores prêmios que eu poderia receber. Mas o meu maior prazer mesmo, e tenho certeza de que a alegria de qualquer atriz, é ver o trabalho da gente ser exibido com imagem perfeita, som de primeira qualidade, uma grande tela. Philips Matchline combina o melhor da imagem com o melhor do som. A polícia de Goiânia ainda não considera terminado o sequestro de Wellington Camargo, irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. 10 suspeitos já foram presos, mas ainda falta identificar e prender outros integrantes da quadrilha. Wellington ficou em poder dos sequestradores durante 95 dias e teve uma parte da orelha cortada. Nos últimos dias, a polícia identificou algumas pessoas que estariam envolvidas, mas não agiu. Teria sido um pedido da família, que estava com medo de Wellington correr risco de vida. 12 horas depois de Wellington ter sido libertado, a polícia tinha conseguido prender 10 pessoas acusadas de estarem envolvidas no sequestro. A mulher do sargento Brasil, uma cunhada e a prima dele foram presas. Em Goiânia foi preso como suspeito o soldado Valdir Correia. Outras 4 pessoas teriam sido presas em São Paulo e no Mato Grosso. O ex-funcionário da pamonharia de Emanuel, Carlos Antônio Cardoso, também foi detido. Parentes dele ficaram revoltados com a prisão. O Emanuel conhece meu irmão, sabe que meu irmão é limpo, não precisa disso aí. Nunca, não tem passagem de polícia nenhuma. Então, pra quê?
No final da noite, os delegados Nilfo Sebastião Naves e José Pinheiro chamaram os repórteres e informaram que os trabalhos só seriam retomados hoje, às 9 da manhã. Mas minutos depois, um outro suspeito chegou algemado. Esse último suspeito que vocês viram aí algemado ainda não foi identificado. Agora de manhã, Zezé de Camargo e Luciano vão visitar o irmão Wellington na clínica. A dupla estava fazendo um show no Ceará e chega daqui a pouquinho a Goiânia. O repórter Fábio Castro, ao vivo, tem outras informações. Fábio. O Wellington não passou bem, não dormiu bem esta noite. Apesar de ontem ele ter recebido sedativos para tentar diminuir o estresse e a ansiedade. O Wellington teve pesadelos. Por isso, a equipe médica acredita que ele vai precisar, a partir de agora, de um intenso acompanhamento psicológico. Daqui a pouco, o Wellington será novamente examinado e, se tudo correr bem, ele pode receber alta ainda hoje. E agora há pouco foi identificado o cativeiro onde o Wellington teria ficado durante todo o tempo do sequestro. O cativeiro fica no condomínio Quinta dos Sonhos, entre os municípios de Aragoiânia e Guapó, a 27 quilômetros de Goiânia. Essas são imagens exclusivas feitas agora há pouco no local do cativeiro, onde o Wellington teria ficado durante todos os 3 meses do sequestro. A dupla Zezé de Camargo e Luciano é esperada ainda hoje cedo aqui no hospital onde o Wellington está. E a expectativa também fica por conta esses exames que ele vai passar agora cedo. E se tudo deve correr bem, o Wellington volta para casa e pode ficar mais junto perto da família. A esposa Ângela e um amigo passaram a noite com ele hoje aqui no hospital. Nascimento. Em São Paulo, a polícia descobre o cativeiro de um empresário sequestrado pela segunda vez em 6 meses. Vamos falar em São Paulo com José Roberto Burnier. Como foi que a polícia chegou aos sequestradores, Burnier? Nascimento foi prendendo um suspeito que depois acabou se confirmando como